Boa noite. O Supremo dá ao ex-presidente Lula 13 dias de garantia de que não será preso. O prazo foi concedido ao fim da sessão em que os debates preliminares não permitiram que houvesse tempo para julgar o pedido de habeas corpus. Este julgamento ficou para 4 de abril. Dentro de 4 dias, o TRF4 vai analisar os últimos recursos de segunda instância. O tribunal tinha determinado que o ex-presidente começasse a cumprir a pena de 12 anos de prisão ao fim dessa etapa. Mas isso não poderá acontecer antes do julgamento do dia 4 no Supremo. O Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB. O operador nacional do sistema ainda não sabe as causas do defeito de um disjuntor que deixou mais de 80 milhões de brasileiros sem luz. Os Estados Unidos livram o aço e o alumínio do Brasil da sobretaxa sobre a importação. Agora, no Jornal Nacional. Depois de mais de 4 horas de sessão, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar que impede a prisão do ex-presidente Lula até o julgamento do mérito do pedido de habeas corpus no próprio Supremo, que foi marcado para o dia 4 de abril. A primeira decisão dos ministros se prolongou e não permitiu que esse julgamento fosse feito na sessão de hoje. O debate foi sobre uma questão técnica, se o STF poderia ou não analisar o pedido de habeas corpus. A sessão começou com uma breve leitura do relatório, um resumo do caso. A defesa de Lula quer que ele só seja preso quando esgotadas todas as possibilidades de recurso, incluindo aí os tribunais superiores. Lula foi condenado no caso do triplex em Guarujá. Seguindo a jurisprudência em vigor no Supremo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a execução imediata da pena após o julgamento de recursos possíveis lá, na segunda instância. No relatório, o ministro Edson Fachin, que negou a liminar em fevereiro e um novo pedido dentro do mesmo habeas corpus na semana passada, destacou a condenação de Lula em 2 instâncias. O paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, provimento esse que foi confirmado em segundo grau. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou o início da execução da pena após o exaurimento da jurisdição ordinária, provimento que, segundo a defesa do paciente, representa ameaça iminente ao direito de locomoção dele, paciente. Logo depois da leitura do relatório, o primeiro a falar foi o advogado do ex-presidente Lula, José Roberto Batóquio. Ele começou lembrando a prisão do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, investigado por supostas irregularidades em doações de campanha. Batóquio disse que o mundo está enfrentando uma maré de autoritarismo e reforçou que é impossível viver fora de um sistema de liberdades constitucionais. Sobre o caso do ex-presidente Lula, Batóquio voltou a defender que a prisão, após decisão em segunda instância, fere o princípio da presunção de inocência, que, segundo ele, foi uma garantia da Constituição contra as investidas do autoritarismo. E que Lula não deve ser preso antes que o Supremo julgue as ações declaratórias de constitucionalidade contra a prisão depois da segunda instância, embora não haja prazo para esse julgamento. O advogado disse ainda que, como ex-presidente da República, Lula não é diferente de nenhum outro brasileiro. Não está acima da lei, mas também tem que ter garantido o direito ao cumprimento do ordenamento jurídico. Como seria possível nós denegarmos esta ordem de habeas corpus? Está caracterizado o constrangimento ilegal em potência iminente. Tem data marcada. A prisão está marcada para o dia 26 de março, próximo futuro. Foi a data em que se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados os embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da súmula 122. Agora eu pergunto a vossas excelências, se nós temos na casa 2 ações diretas de constitucionalidade, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, e se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia
e encarcerar. O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. Depois foi a vez da Procuradora-Geral da República, que falou contra o pedido de habeas corpus. Raquel Dodge fez referência a uma questão preliminar. Ela lembrou que uma súmula do próprio STF considera que não é possível a análise de habeas corpus que tenha sido negado monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça, caso do habeas corpus em discussão hoje. Raquel Dodge afirmou ainda que mesmo quando o STJ decide em colegiado o mérito de um habeas corpus, como aconteceu no caso específico, a jurisprudência do Supremo determina que a defesa faça um novo recurso. Isso não foi feito. Raquel Dodge concluiu dizendo que a prisão após a segunda instância não fere o direito da presunção da inocência. O que essa corte fez foi considerar que, esgotado o duplo grau de jurisdição, pode ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede o lugar o princípio da presunção de inocência à segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. Não se apresentou até o momento nenhum caso, nenhum argumento que leva a fazer uma distinção, nesse caso concreto, em relação a esse precedente obrigatório. E também não é o caso de superá-lo. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e se exercido no país, com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal, com todas as garantias dadas ao réu. Antes de começar o julgamento do mérito do habeas corpus, ou seja, se o ex-presidente Lula pode ou não aguardar o fim do julgamento dos recursos até a última instância em liberdade, o relator Edson Fachin começou propondo a questão preliminar mencionada pela Procuradora-Geral Raquel Dodge. Fachin considerou que o habeas corpus não era um instrumento adequado e, por isso, votou para que o pedido nem fosse analisado. Retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível habeas corpus na hipótese em que o ato desafiar por expressa injunção constitucional recurso ordinário conforme a Constituição prevê expressamente na letra A do inciso 2 do artigo 102. Por essas razões, senhora presidente, embora de um modo geral conheça possivelmente o desfecho que essa preliminar tenha pelas posições já adotadas nas diversas turmas, mas é dever de consciência suscitá-la para, se superada, em seguida entrar no mérito. Os ministros, então, começaram a votar a preliminar. O ministro Alexandre de Moraes discordou do relator e considerou que o habeas corpus poderia sim ser julgado pelo plenário. Quando o coator for tribunal superior. E me parece que em termos de proteção à liberdade de ir e vir, em termos da própria teoria do habeas corpus, que foi no Brasil criada, discutida e elastecida a partir da célebre discussão e troca de artigos entre Pedro Lessa e Rui Barbosa, é possível e deve ser interpretado sempre da maneira que se proteja mais a liberdade de locomoção. O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida. Ele concordou com o relator para que o habeas corpus não fosse analisado. Segundo Barroso, a defesa teria que ter apresentado um novo recurso, uma vez que o mérito do HC já foi julgado pelo STJ. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator
que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Portanto, acho que a hipótese se enquadra plenamente na súmula 691. Se o ato coator contra o qual se impetrou o habeas corpus foi substituído por uma nova decisão, é preciso impetrar o habeas corpus contra essa nova decisão. Até porque a fundamentação da decisão substitutiva é frequentemente diferente e, nesse caso, foi muito mais analítica do que a mera negação da liminar. Portanto, nós consideramos prejudicado este habeas corpus diante da exigência de impetração de um novo. A ministra Rosa Weber acompanhou a divergência para que o habeas corpus fosse analisado. Em seu voto, ela discordou do relator em duas das preliminares que ele destacou. Rosa Weber apontou uma terceira preliminar que, pela jurisprudência da primeira turma da qual ela faz parte, poderia justificar o não conhecimento do habeas corpus, o uso de um aditamento em vez de um recurso extraordinário. Mas ela disse que a jurisprudência da segunda turma e do plenário eram no sentido da aceitação e que ela respeita a decisão da maioria, mesmo quando pensa diferente. É que na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Peço vênia às compreensões contrárias e, por isso, senhora presidente, acompanhando a divergência, eu rejeito as preliminares. O ministro Luiz Fux também votou para que o pedido da defesa de Lula não fosse analisado. Lembrou que o Supremo já concedeu habeas corpus para acusados de crimes de opinião na ditadura, mas que não consta que o recurso tenha sido pensado para ser usado, em última instância, para proteger condenados por crimes contra a administração pública. A doutrina do habeas corpus do Supremo Tribunal Federal foi para defender aqueles pacientes que estavam com restrição à sua liberdade no momento em que as liberdades públicas estavam suprimidas. Não me consta na história do Supremo Tribunal Federal que o habeas corpus foi erigido para que se usasse, em última instância, contra crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta. Não conheço um caso desses tradicionais e famosos em que se erigiu a doutrina do habeas corpus. O ministro Dias Toffoli votou com a divergência para que o pedido seja analisado. Ele afirmou que o número de habeas corpus ajuizados no Supremo cresceu muito nos últimos anos, mas ressaltou que o julgamento deles é obrigação. Quando aqui entrei, em 23 de outubro de 2009, portanto são 8 anos e meio, a numeração do habeas corpus em mais de 100 anos de Corte Constitucional estava em 99 mil. Em 99 mil. Hoje, a numeração do habeas corpus está em 154.500. Ou seja, em 9 anos, vamos arredondar para mais, em 9 anos tivemos 50% daquilo que houve em mais de 100 anos. E estamos dando conta. E estamos dando conta porque a nossa obrigação, o nosso dever é um dos sentidos da existência deste Supremo Tribunal Federal, é a análise das impetrações e do writ de habeas corpus. O ministro Gilmar Mendes também votou pelo julgamento do pedido de Lula e lembrou casos de habeas corpus analisados nas turmas do Supremo. Os casos, por exemplo, de suspensão de atividades de autoridades com prerrogativa de foro, associadas ao recebimento de uma denúncia. O tribunal, não raras vezes, ao derrubar a denúncia, conceder o habeas corpus, determina, desde logo, também que aquilo repercute sobre a decisão de suspensão. E muitas vezes aceita, o colegiado aceita o habeas corpus contra o próprio ato, esse ato de suspensão, quando não há, por exemplo, denúncia. O ministro Ricardo Lewandowski também concordou com a análise do pedido de Lula e lembrou que o habeas corpus pode ser concedido por iniciativa própria do juiz.
Desde o Império, existe um dispositivo legal que determina ao juiz que, em face de uma flagrante restrição ao direito de ir e vir, ele deve conceder um habeas corpus de ofício. Isto está estampado com todas as letras no artigo 654, parágrafo 2º da nossa Carta Magna, da nossa Lei Maior. Ainda que assim não fosse, um dos dispositivos mais importantes da nossa Constituição Federal e de outras também, de outros países civilizados e democráticos, é aquele que consta do artigo 5º, inciso 35, é o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é garantia das garantias. O ministro Marco Aurélio foi o 6º voto pela análise do habeas corpus. Ele formou a maioria a favor do julgamento do pedido da defesa do ex-presidente Lula. Digo, presidente, que o habeas corpus não sofre qualquer peia, nem mesmo a decorrente da preclusão maior do título condenatório. É adequado em qualquer situação jurídica em que se tenha envolvida a liberdade. Nós sabemos que o recurso ele está sujeito à oportunidade, o habeas corpus não. Está sujeito a um prazo, que é um prazo peremptório. Celso de Mello também votou com a divergência, portanto, favoravelmente ao julgamento do pedido de habeas corpus. O ministro mais antigo da Corte disse que todos os passos processuais foram seguidos e lembrou que, no passado, o Supremo chegou a antecipar-se na concessão dos habeas corpus. Houve uma época em que se admitia a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal antecipar-se na concessão da ordem de habeas corpus, até mesmo antes de qualquer juiz do tribunal. Trata-se de um habeas corpus preventivo, impetrado contra deliberação negativa, denegatória de liminar proferida por eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça. Sobreveio, no entanto, o julgamento final desse processo de habeas corpus, e isso gerou a formal apresentação de um aditamento a esta ação de habeas corpus. Aditamento que, é importante reconhecer, foi admitido e foi processado. Na verdade, não se pode frustrar o conhecimento da ação de habeas corpus quando, digamos, todos os passos ditados, até mesmo pelas regras de ortodoxia processual, foram observadas. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, foi a última a votar. Ela concordou com o relator Edson Fachin no sentido de que o habeas corpus não fosse analisado, mas a maioria favorável ao julgamento já estava formada. Em seu voto, Carmen Lúcia destacou que todos os ministros concordam com a importância do direito à liberdade e disse que essa não era a ação central em análise. A presidente ressaltou que a divergência dos votos se referia apenas à competência do Supremo Tribunal Federal de julgar ou não o habeas corpus. O que quero deixar no início deste meu breve voto acentuado é que o Supremo Tribunal Federal, a unanimidade nesta tarde, está a afirmar a importância do seu papel como guardião da Constituição na defesa da liberdade, que é o núcleo central do constitucionalismo, além da vida e da dignidade humana, e que a divergência de compreensão é exclusivamente quanto à competência para conhecer de habeas corpus em determinadas circunstâncias. O debate dessas preliminares tomou toda a tarde. Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski anunciaram que não poderiam ficar mais tempo. Seguiu-se, então, uma discussão se a sessão seria ou não suspensa. Por 7-4, ficou decidido suspender a sessão. Foram contra a suspensão os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. E a favor, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Ficou marcada a continuação do julgamento para o dia 4 de abril. O advogado de defesa do ex-presidente Lula havia pedido que, em caso de adiamento, Lula não fosse preso caso o Tribunal Regional Federal julgasse os embargos.
o julgamento dos embargos de declaração está aprazado para segunda-feira, dia 26, operado o qual será expedida a ordem de prisão. Eu aqui da tribuna também formulei um pedido de declaração incidental, incidenter tanto, da inconstitucionalidade da súmula 122 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz que é obrigatória e automática a expedição da ordem de prisão, assim que finda a jurisdição do juízo de 2º grau. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço, então, que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito. Depois que os ministros se decidiram pelo adiamento do julgamento do mérito, a presidente Carmen Lúcia resolveu então consultar a procuradora-geral sobre o pedido do advogado de Lula. Raquel Dodge discordou. Entendo que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está amparada em decisão do plenário desta Corte. Entendo que a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça nada mais faz do que observar esta jurisprudência, é uma jurisprudência dada em repercussão geral e não vejo, portanto, teratologia, não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento, inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. A ministra Carmen Lúcia pôs em votação o pedido do advogado. O primeiro a votar foi o relator, Edson Fachin, que citou que em 2016 o plenário do Supremo tomou 3 decisões permitindo prisões após condenação em segunda instância. Ressalto que até o momento não há, neste plenário, colegiado, portanto, não há orientação majoritária que tenha alterado esses 3 julgamentos. E, não havendo modificação daquela orientação expressa na apreciação das medidas cautelares e também em repercussão geral, e das quais resultei vencedor, em homenagem à colegialidade, deferir a liminar nesse momento seria subverter esses 3 julgamentos do colegiado. O ministro Alexandre de Moraes também votou contra a liminar por considerar que ela não respeitava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu voto no mesmo sentido do ministro relator. Entendo que conceder essa medida liminar pleiteada agora, em verdade, é conceder uma medida liminar contra a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não alteramos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Todo o habeas corpus é baseado exatamente na questão da prisão em 2º grau. É um habeas corpus que começou contra uma ordem monocrática, foi alterado para, como nós já vimos, para a ordem da turma, a decisão da turma. Não se pode, a meu ver, entender a decisão da turma no STJ, que foi tomada por 5 votos a 0, unanimidade como teratológica, e não há, eu volto a dizer, com devido respeito aos posicionamentos de contrário, não há nenhum precedente nessa casa de um habeas corpus, durante o julgamento do habeas corpus, se algum ministro pede vista, imediatamente se conceder a liminar para se aguardar ou para sobrestar o julgamento. Participei do julgamento. Para sobrestar o julgamento nunca houve. Pelos mesmos motivos, acho incabível a concessão da medida liminar, indevido nos termos também no voto do ministro relator. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu a posição do relator, Edson Fachin, e lembrou que é preciso cumprir a lei, independentemente do cargo que Lula já ocupou. Eu não considero irrelevante o fato de se tratar de um ex-presidente da República. Da República. Republicanamente, portanto, eu acho que ele deve ser tratado como qualquer brasileiro. E não tenho conforto de abrir uma exceção. Nesse caso, há uma jurisprudência em vigor e eu, sinceramente, não vejo razão para a concessão da medida liminar. Eu acho que o Estado de Direito nos impõe
algumas obrigações de não desviar de um reto caminho. E, portanto, independentemente dos sentimentos pessoais que as pessoas possam ter, eu acho que nosso papel é cumprir a Constituição e as leis, e acho que nesse caso seria abrir uma exceção que eu não gostaria de abrir. Eu voto pela negativa da liminar. A ministra Rosa Weber considerou que a liminar deveria ser concedida porque o interessado no habeas corpus não poderia ser prejudicado pelo fato de o Supremo Tribunal Federal não ter sido capaz de julgá-lo hoje. Eu entendi que o julgamento hoje não seria viável de se encerrar. E não será, está correta. Por esta razão, Isso. com todo respeito, meu querido amigo ministro Luiz Roberto, eu não entendi que o deferimento que eu propunha, no sentido de que se suspendesse este julgamento, agora para continuarmos, como fazemos quase todos os dias aqui, porque dificilmente conseguimos encerrar os julgamentos, eu entendi inviável atribuir a um jurisdicionado, qualquer jurisdicionado, independentemente de quem está sendo tratado nesse processo, o ônus da nossa inviabilidade de julgarmos com maior celeridade. O ministro Luiz Fux lembrou que o voto poderia antecipar uma posição do mérito e, por isso, preferia acompanhar o relator, o ministro Edson Fachin. Tendo em vista que a nossa jurisprudência ainda é essa jurisprudência que autoriza essa execução, eu não fico confortável de ter uma posição de mérito já manifestada e conceder essa medida. Eu vou acompanhar o relator também com os fundamentos do ministro Alexandre. O ministro Dias Toffoli defendeu a concessão da liminar por considerar que o pedido era pertinente e que não interfere no julgamento do mérito do habeas corpus. Acompanho a ministra Rosa Weber e, do que eu compreendi do voto de Sua Excelência, ela está, então, acatando um pedido absolutamente técnico, de maneira precaríssima, de que não haja eventual implementação de uma prisão automática prevista em razão de súmula do Tribunal Regional Federal, enquanto não terminarmos o julgamento que ora se iniciou na data e na tarde de hoje. É algo absolutamente lógico, justo, correto. Isso não significa nenhuma antecipação a respeito do tema jurídico colocado. O ministro Ricardo Lewandowski foi a favor da liminar e lembrou que a parte não pode sofrer consequências por um atraso no julgamento. É uma jurisprudência absolutamente pacífica da Corte e de outros tribunais que a parte não pode suportar o ônus de ônus processuais que devem ser imputados ao Estado juiz. Nós decidimos isso todos os dias, praticamente. Ou seja, se o atraso na prestação jurisdicional, como é o caso hoje, se deve exclusivamente ao Estado juiz, não pode a parte, no caso os impetantes e o paciente, suportar esse ônus. Portanto, eu sou pelo adiamento, pela concessão da medida liminar nos exatos termos propostos pela eminente ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes disse que a concessão da liminar serviria para garantir proteção judicial ao interessado, enquanto o mérito não for julgado. O que se está discutindo? Na verdade, é a ideia de proteção judicial efetiva. Portanto, se pede o mérito e se não se pode garantir o mérito, para que o julgamento seja útil, se concede a cautelar, uma liminar. É só disso que se cuida. Quer dizer, não há nenhuma novidade e não se trata de nenhuma antecipação. O ministro Celso de Mello aceitou o pedido de liminar da defesa do ex-presidente Lula. Ele também argumentou que a parte não pode ser prejudicada pelo adiamento do julgamento. Ninguém está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O dogma da igualdade de todos perante a lei representa, como sabemos, uma das projeções mais expressivas do princípio republicano. E é por isso, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal
não julga em função da qualidade das pessoas ou em razão de sua condição econômica, de sua condição política, de sua condição social ou de sua condição funcional. Eu concedo a tutela de urgência requerida pela parte impetrante por várias razões. Primeiro, porque não se pode imputar à parte a existência de um obstáculo judicial que por ela claramente não foi criado. Em segundo lugar, porque há precedentes nesse sentido. Eu reconheço eu reconheço a probabilidade do direito, na minha perspectiva, segundo os próprios votos que já proferi nesta Corte, eu reconheço o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela parte impetrante em favor do paciente. Quando chegou a vez de a presidente do Supremo votar, a maioria já tinha sido formada. A ministra Carmen Lúcia disse que não via urgência para a concessão da liminar. O placar final ficou em 6 votos favoráveis à concessão da liminar e 5 votos contrários. Já tendo a maioria, proferi meu voto. E, nesse sentido, eu vou pedir vênia à maioria já formada, a outra maioria, porque entendo que, como exposto pelo ministro relator, não vejo razões tão urgentes que possam levar a um perigo que não possa ser coartado imediatamente, se for o caso, se vier a se concretizar uma lesão que se mostra já analisada 2 vezes pelo ministro relator e que foi baseada numa decisão deste plenário, reiterada por 3 vezes, mas proclama o resultado deferida a liminar, para que, até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento. Até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. Sim. E que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido. O ministro Marco Aurélio votou rapidamente a favor da liminar e deixou o plenário do STF antes do fim da sessão, porque tinha uma viagem marcada. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB. O governador do Tocantins e a vice dele, Cláudia Leles, do PV, eram investigados desde setembro de 2014. Na época, um avião com R$500 mil em dinheiro e santinhos foi apreendido no interior de Goiás. O Ministério Público afirmou que o dinheiro era de caixa 2 da campanha de Marcelo Miranda, do MDB. Segundo a investigação, o governador estava com as contas bloqueadas por causa de irregularidades cometidas ainda no primeiro mandato, em 2003, e usou contas de laranjas para movimentar grandes valores. Hoje, ao falar sobre o caso, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, mencionou o que fez a funcionária de um dos coordenadores da campanha de Marcelo. Essa senhora, com salário registrado de R$1 mil, e contrato de trabalho de 1 ano e 3 meses, ela ganhando R$1.000 por mês, ela sacou 600 mil na boca do caixa. A defesa alegou que parte das provas contra Marcelo foi obtida de forma ilegal e não poderia ser usada no processo. Mas o argumento não foi acolhido e o tribunal condenou a chapa por 5-2. A campanha do governador do estado de Tocantins foi alimentada com vultosos recursos obtidos de forma ilícita, correspondentes a 21% do total oficialmente arrecadado, e se desenvolveu por caminhos obscuros, sobressaindo o uso de métodos de dissimulação com significativa aptidão para impedir o controle público quanto à origem e destinação de recursos financeiros despendidos, mercê da má-fé do candidato. Marcelo Miranda e Cláudia Leles perdem os cargos depois que o Tribunal Superior Eleitoral publicar a decisão do julgamento de hoje. Na próxima semana, o TSE vai decidir como vai ser a eleição para o mandato tampão. Essa é a primeira vez no país que um governador é cassado 2 vezes no mesmo cargo.
Em 2009, a cassação de Marcelo foi por abuso de poder político nas eleições de 2006. E ele perdeu os direitos políticos por 8 anos. Agora, quem assume o cargo interinamente é o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS. A defesa de Marcelo Miranda afirmou que vai recorrer. Cláudia Leles declarou que aguarda a publicação para tomar as providências cabíveis e que a decisão provoca prejuízos para o Estado. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo ofereceu denúncia contra 5 suspeitos de desviar 7 milhões e 700 mil reais de 2009 a 2011 durante o governo do PSDB. Segundo a denúncia, o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, comandou o desvio de dinheiro de obras da empresa paulista de infraestrutura rodoviária, a Dersa, como o trecho sul do Rodoanel. A Dersa afirmou que parte do embasamento da denúncia do MP foi obtida como fruto de auditoria e canais internos feitos pela empresa e que permanece à disposição para colaborar. A defesa de Paulo Vieira de Souza disse que essa denúncia se choca com a investigação feita pela própria Dersa, que o inocentou de qualquer ato ilícito ou favorecimento. O PSDB declarou que não tem qualquer relação com o réu ou com os fatos narrados. O operador nacional do sistema elétrico afirmou que 83 milhões de brasileiros ficaram sem energia elétrica ontem. A linha que transmite a energia de Belo Monte voltou a funcionar, mas ainda sem a carga total. O apagão ainda causa transtornos em várias cidades, apesar de a energia ter sido normalizada ontem às 9 da noite em todo o país. É que sem luz, agora falta água. Em bairros inteiros de Salvador e cidades do interior da Bahia. No Tocantins, 3 cidades também têm problemas de abastecimento. O apagão começou pouco depois das 3h30 da tarde de ontem e foi provocado por uma falha num disjuntor da subestação do Xingu, no Pará, onde passa a energia produzida por Belo Monte. O disjuntor, que serve como uma chave de segurança, desarmou. A falha deixou sem energia o chamado linhão. São 2.100 quilômetros até o sudeste do país. Quando houve desligamento, a energia que deixou de ser mandada para o sudeste sobrecarregou as outras linhas de transmissão para o nordeste e o norte, o que provocou o desligamento em série. O apagão atingiu cidades dos 9 estados do nordeste e também de 5 estados do norte. Houve picos de energia em cidades de outros 8 estados e no Distrito Federal. No sul, sudeste e centro-oeste, a luz voltou em cerca de 20 minutos. Segundo as contas do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o apagão de ontem afetou 83 milhões de brasileiros, principalmente das regiões norte e nordeste. O equipamento que deu o problema já foi religado, mas como não se sabe ao certo ainda o que aconteceu, ele está operando com uma carga menor. Ontem era o primeiro dia de operação comercial da linha com a carga plena, de 4.000 megawatts, o que corresponde à energia consumida por cerca de 20 milhões de pessoas. Este especialista em energia diz que a origem da falha pode ter sido falta de testes. Tem que ter muita manutenção, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita fiscalização, seja nesse processo de construção, de instalação, de testes, porque me parece que houve alguma falha em testar equipamentos nessa subestação de Xingu ali. Já o operador nacional do sistema afirmou que só depois de uma investigação detalhada vai saber a causa do defeito. Apesar de estarmos convencidos de que o sistema de transmissão de corrente contínua em si, ele está funcionando bem, razoavelmente bem, foi bastante bem testado, mas por uma medida de cautela, nós reduzimos a transmissão pelo sistema de corrente contínua de Belo Monte. O ministro de Minas e Energia disse que o país não corre o risco de voltar a ter apagões como no passado. Não foi problema de abastecimento, foi um incidente que aconteceu em uma transmissão. Do ponto de vista do fornecimento, do abastecimento, nós estamos completamente tranquilos para poder enfrentar não só o ano 2018, mas os anos seguintes. O governo anunciou hoje o corte de mais 2 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento. Ao todo, já foram bloqueados quase 19 bilhões de reais. O governo teve que fazer os cortes porque ainda não conseguiu a aprovação do aumento de impostos na folha de pagamentos e porque vai destinar 1 bilhão de reais para a intervenção federal no Rio de Janeiro, uma despesa que não estava prevista. 3 policiais militares morreram em confrontos desde ontem no Rio de Janeiro.
As forças de segurança fizeram a primeira operação no interior do estado desde o início da intervenção federal. 1.400 militares montaram barreiras e cercaram ruas em Angra dos Reis, no sul do estado. Na capital, o exército foi até a Vila Vintém, na zona oeste. Ontem, o comando da intervenção se reuniu com o presidente Michel Temer. Ele veio até o Rio para anunciar que a verba prometida está chegando. As necessidades ficam em torno de R$1 bilhão que nós já estamos destinando muito proximamente. Nesses 2, 3 dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. Hoje, um ato homenageou as vítimas da violência no Rio, lembrando que os números e estatísticas têm nome e sobrenome. Ainda estamos em março e 28 policiais já foram mortos no estado do Rio este ano. Na média, mais de 1 a cada 3 dias. Só ontem, 3 foram assassinados. Luciano Coelho tinha 38 anos. Nas horas de folga, era segurança de uma farmácia em Cabo Frio, na região dos Lagos. Foi impedir um assalto em uma loja vizinha e levou um tiro na cabeça. Os bandidos não só conseguiram fugir, como ainda levaram a arma de Luciano. De manhã, Maurício Barros já tinha sido atingido por traficantes na favela Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. À noite, trabalhadores ainda voltavam para casa quando as ruas da Rocinha ficaram intransitáveis. A PM disse que policiais foram atacados por bandidos durante um patrulhamento de rotina. Coisa de louco que a gente imaginava assim, Senhor Jesus, será que não vai parar? Ali morreu o 3º policial. Felipe Mesquita se abrigou atrás de uma geladeira. Mesmo assim, foi atingido. Tem um policial morto aqui na frente, onde o rapaz que conserta a geladeira. Tá atrás da geladeira aí. Um companheiro de farda conseguiu resgatar Felipe, mas ele já estava inconsciente. Tinha levado 4 tiros. Morreu pouco depois no hospital. Os tiros na Rocinha também tiraram a vida de um dos moradores mais queridos da favela. Antônio Ferreira da Silva era chamado de Marechal. Ele fazia pequenos concertos e negociava ferro velho, perto da passarela que dá acesso à comunidade. Na internet, os vizinhos lamentaram a perda. Muito triste, conheci o Marechal desde criança. Um homem batalhador e um super pai. Hoje, policiais da delegacia da Rocinha apreenderam 2 adolescentes e prenderam 2 adultos, todos por porte de arma. Mas a polícia ainda não sabe se eles estavam diretamente envolvidos no tiroteio. O presidente Donald Trump anunciou hoje um pacote de tarifas contra a importação de produtos chineses e suspendeu as taxas sobre o aço e o alumínio do Brasil e de outros países. Esse é o primeiro de muitos, prometeu o presidente americano, ao assinar o decreto que cria cerca de 50 bilhões de dólares, mais de 160 bilhões de reais em impostos sobre a importação de produtos chineses. Os Estados Unidos têm um déficit comercial com a China de mais de 300 bilhões de dólares por ano, e o presidente alega que as novas taxas são uma defesa. Antes mesmo da assinatura do decreto, o governo chinês já tinha avisado que pretende retaliar. O medo de uma guerra comercial derrubou as bolsas americanas. Essa foi a segunda medida protecionista tomada por Trump em menos de um mês. A primeira foi a tarifa de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre o alumínio, que entram em vigor amanhã. O representante americano para o comércio exterior confirmou os parceiros que ficarão isentos temporariamente dessas tarifas: Brasil, México, Canadá, Argentina, Austrália, Coreia do Sul e União Europeia. Em 15 dias, os Estados Unidos vão divulgar a lista com os novos produtos chineses afetados pelo decreto de hoje e que vão ser sobretaxados em 25%. A grande dúvida dos economistas agora é sobre os efeitos dessa cobrança. Hoje, aqui nos Estados Unidos, como no resto do mundo, boa parte dos produtos vendidos no comércio vem da China. Trump espera que a sobretaxa aos produtos chineses crie mais empregos aqui. Mas o primeiro efeito é que roupas, computadores, celulares vão ficar mais caros para o consumidor americano.
E agora há pouco, a China reagiu, anunciou que elevou as tarifas para a importação de carne de porco, de alumínio e de outros produtos dos Estados Unidos. Hora da gente saber da previsão do tempo para todo o país. Então vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Qual é o destaque? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Eu trago um dado curioso que mostra como tudo é conectado aí no nosso planeta, viu? Hoje é Dia Mundial da Água. Por falar em água, a poeira que vem lá do Saara pode sim influenciar a chuva que cai na Amazônia Central. É um estudo aí do físico da USP, Paulo Artacho, que mostra isso. Entre fevereiro e começo de junho, né, essa poeira levantada lá no Saara viaja cerca de 5.000 quilômetros por cima do Oceano Atlântico, recebe uma forcinha da zona de convergência intertropical que fica perto da região norte, o corredor de ventos, e aí essa areia e outras partículas ajudam o vapor da água a se condensar e formar aí as nuvens de chuva. Amanhã essas nuvens carregadas vão rondar a maior parte da região norte, pode chover logo cedo em pontos do Amazonas e do Pará e nas outras áreas da região, pancada prevista para tarde. A frente que provocou chuvarada no litoral paulista e no Rio de Janeiro deve ficar estacionada aqui no oceano, na altura do Espírito Santo. Por isso, a chuva mais encorpada deve atingir parte do estado e o norte do Rio de Janeiro. No litoral paulista, depois da chuvarada de hoje, o tempo deve abrir. Tempo firme também aqui em parte do sul do Rio Grande do Sul, aqui também nessa área entre Pernambuco, Rio Grande do Norte, boa parte do Ceará e num pedação lá de Roraima. A cor verde de pancada de chuva, Renata, como você vê, continua predominando aqui no mapa do Brasil. E as temperaturas? Começo com as temperaturas das capitais com sol. 31 graus em Porto Alegre, 32 em João Pessoa e 35 em Boa Vista. 30 em Porto Velho, em Campo Grande, mesma situação, e 26 em Brasília e muita chuva aí nessas capitais. 28 em BH, pancada à tarde, que pode ser forte de novo. É a mesma máxima de Vitória, onde deve chover desde cedo, e 32 no Rio de Janeiro, com pancada à tarde. São Paulo, onde tem Lollapalooza, o dia começa com 19 graus, sol, à tarde faz 29 e pode chover. À noite também tem previsão de chuva aqui na capital paulista. Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Neste Dia Mundial da Água, o Fórum Mundial discutiu em Brasília iniciativas de preservação. Um bem que não tem substituto. Esta cerimônia do chá no estande do Japão simboliza isso. A água é considerada sagrada. Há 30 anos, esse sistema aqui é obrigatório em casas e prédios japoneses. É uma miniatura de uma estação de tratamento domiciliar. A água que sai dos chuveiros e da pia, ela passa por esse filtro de 4 etapas antes de voltar para a natureza, para não poluir os rios. Israel trouxe a tecnologia de dessalinização. 80% da água usada no país vem do mar, para irrigação e consumo. Essa é a melhor solução para países que estão, ou lugares que estão semiáridos, usar água de mar. No Dia Mundial da Água também teve protesto em Brasília. Para chamar a atenção para a importância da água e do saneamento, a Fundação SOS Mata Atlântica fez essa instalação no gramado do Congresso. E no início da noite, uma grande cachoeira invadiu o Museu Nacional da República. Um alerta para o uso adequado da água. A preocupação de todos nesta semana, buscar soluções. Como o programa da Agência Nacional de Águas, que está atraindo produtores rurais de todo o país. Afinal, quem não quer o título de produtor de água? O dono da terra precisa reflorestar, combater a erosão e cuidar das nascentes. Em troca, recebe em média R$ 250 ao ano por hectare preservado. Já são mais de 2.000 propriedades, perto de mananciais que abastecem grandes cidades. Quando você trabalha o solo adequadamente, ao invés dessa água escoar rapidamente, ela se infiltra no solo. E aí ela fica reservada no solo durante o período de chuva. Você faz uma poupança, que é o lençol freático, esse lençol sobe. Como ela anda muito devagar no subsolo, ela só vai chegar no leito do rio lá no período seco, quando você não tiver mais chuva, que é quando você mais precisa da água. A Globo transmite o amistoso entre Brasil e Rússia amanhã, à 1h da tarde, hora de Brasília.
E uma correção aqui, o governo anunciou hoje um corte de 2 bilhões de reais no orçamento. 2 bilhões e não de 2 bilhões e 600 milhões, como eu disse ainda há pouco. Está feita a correção. Ainda hoje tem o Jornal da Globo, logo depois de Brasil a Bordo. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Foi provocado por uma falha num disjuntor da subestação do Xingu, no Pará, onde passa a energia produzida por Belo Monte. O disjuntor, que serve como uma chave de segurança, desarmou. A falha deixou sem energia o chamado linhão. São 2.100 quilômetros até o sudeste do país. Quando houve desligamento, a energia que deixou de ser mandada para o sudeste sobrecarregou as outras linhas de transmissão para o nordeste e o norte, o que provocou o desligamento em série. O apagão atingiu cidades dos 9 estados do Nordeste e também de 5 estados do Norte. Houve picos de energia em cidades de outros 8 estados e no Distrito Federal. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a luz voltou em cerca de 20 minutos. Segundo as contas do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o apagão de ontem afetou 83 milhões de brasileiros, principalmente das regiões Norte e Nordeste. O equipamento que deu o problema já foi religado, mas como não se sabe ao certo ainda o que aconteceu, ele está operando com uma carga menor. Ontem era o primeiro dia de operação comercial da linha com a carga plena, de 4.000 megawatts, o que corresponde à energia consumida por cerca de 20 milhões de pessoas. Este especialista em energia diz que a origem da falha pode ter sido falta de testes. Tem que ter muita manutenção, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita fiscalização, seja nesse processo de construção, de instalação, de testes, porque me parece que houve alguma falha em testar equipamentos nessa subestação de Xingu ali. Já o operador nacional do sistema afirmou que só depois de uma investigação detalhada vai saber a causa do defeito. Apesar de estarmos convencidos de que o sistema de transmissão de corrente contínua em si, ele está funcionando bem, razoavelmente bem, foi bastante bem testado, mas por uma medida de cautela, nós reduzimos a transmissão pelo sistema de corrente contínua de Belo Monte. O ministro de Minas e Energia disse que o país não corre o risco de voltar a ter apagões como no passado. Não foi problema de abastecimento, foi um incidente que aconteceu em uma transmissão. Do ponto de vista do fornecimento, do abastecimento, nós estamos completamente tranquilos para poder enfrentar não só o ano 2018, mas os anos seguintes. O governo anunciou hoje o corte de mais 2 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento. Ao todo, já foram bloqueados quase 19 bilhões de reais. O governo teve que fazer os cortes porque ainda não conseguiu a aprovação do aumento de impostos na folha de pagamentos. E porque vai destinar 1 bilhão de reais para a intervenção federal no Rio de Janeiro, uma despesa que não estava prevista. 3 policiais militares morreram em confrontos desde ontem no Rio de Janeiro. As forças de segurança fizeram a primeira operação no interior do estado desde o início da intervenção federal. Federal no Rio de Janeiro, uma despesa que não estava prevista. 3 policiais militares morreram em confrontos desde ontem no Rio de Janeiro. As forças de segurança fizeram a primeira operação no interior do estado desde o início da intervenção federal. 1.400 militares montaram barreiras e cercaram ruas em Angra dos Reis, no sul do estado. Na capital, o exército foi até a Vila Vintém, na zona oeste. Ontem, o comando da intervenção se reuniu com o presidente Michel Temer. Ele veio até o Rio para anunciar que a verba prometida está chegando. As necessidades ficam em torno de 1 bilhão de reais que nós já estamos destinando muito proximamente. Nesses 2, 3 dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. Hoje, um ato homenageou as vítimas da violência no Rio. Lembrando que os números e estatísticas têm nome e sobrenome. Ainda estamos em março e 28 policiais já foram mortos no estado do Rio este ano. Na média, mais de 1 a cada 3 dias. Só ontem, 3 foram assassinados. Luciano Coelho tinha 38 anos. Nas horas de folga, era segurança de uma farmácia em Cabo Frio, na região dos Lagos. Foi impedir um assalto em uma loja vizinha e levou um tiro na cabeça.
Os bandidos não só conseguiram fugir, como ainda levaram a arma de Luciano. De manhã, Maurício Barros já tinha sido atingido por traficantes na favela Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. À noite, trabalhadores ainda voltavam para casa quando as ruas da Rocinha ficaram intransitáveis. A PM disse que policiais foram atacados por bandidos durante um patrulhamento de rotina. Coisa de louco que a gente imaginava assim, Senhor Jesus, será que não vai parar? Ali morreu o terceiro policial. Felipe Mesquita se abrigou atrás de uma geladeira. Mesmo assim, foi atingido. Tem um policial morto aqui na frente, aqui, onde o rapaz que conserta a geladeira. Tá atrás da geladeira aí. Um companheiro de farda conseguiu resgatar Felipe, mas ele já estava inconsciente. Tinha levado 4 tiros. Morreu pouco depois no hospital. Os tiros na Rocinha também tiraram a vida de um dos moradores mais queridos da favela. Antônio Ferreira da Silva era chamado de Marechal. Ele fazia pequenos concertos e negociava ferro velho, perto da passarela que dá acesso à comunidade. Na internet, os vizinhos lamentaram a perda. Muito triste, conheci o Marechal desde criança, um homem batalhador e um super pai. Hoje, policiais da delegacia da Rocinha apreenderam 2 adolescentes e prenderam 2 adultos, todos por porte de... Pode sim influenciar a chuva que cai na Amazônia Central. É um estudo aí do físico da USP, Paulo Artacho, que mostra isso. Entre fevereiro e começo de junho, né, essa poeira levantada lá no Saara viaja cerca de 5.000 quilômetros por cima do Oceano Atlântico, recebe uma forcinha da zona de convergência intertropical que fica perto da região norte, o corredor de ventos, e aí essa areia e outras partículas ajudam o vapor da água a se condensar e formar aí as nuvens de chuva. Amanhã essas nuvens carregadas vão rondar a maior parte da região norte, pode chover logo cedo em pontos do Amazonas e do Pará e nas outras áreas da região, pancada prevista para tarde. A frente que provocou chuvarada no litoral paulista e no Rio de Janeiro deve ficar estacionada aqui no oceano, na altura do Espírito Santo. Por isso, a chuva mais encorpada deve atingir parte do estado e o norte do Rio de Janeiro. No litoral paulista, depois da chuvarada de hoje, o tempo deve abrir. Tempo firme também aqui em parte do sul do Rio Grande do Sul, aqui também nessa área entre Pernambuco, Rio Grande do Norte, boa parte do Ceará e num pedação lá de Roraima. A cor verde de pancada de chuva, Renata, como você vê, continua predominando aqui no mapa do Brasil. E as temperaturas? Começo com as temperaturas das capitais com sol. 31 graus em Porto Alegre, 32 em João Pessoa e 35 em Boa Vista. 30 em Porto Velho, em Campo Grande mesma situação e 26 em Brasília e muita chuva aí nessas capitais. 28 em BH, pancada à tarde, que pode ser forte de novo. É a mesma máxima de Vitória, onde deve chover desde cedo, e 32 no Rio de Janeiro, com pancada à tarde. São Paulo, onde tem Lollapalooza, o dia começa com 19 graus, sol, à tarde faz 29 e pode chover. À noite também tem previsão de chuva aqui na capital paulista. Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Neste Dia Mundial da Água, o Fórum Mundial discutiu em Brasília iniciativas de preservação. Um bem que não tem substituto. Esta cerimônia do chá no estande do Japão simboliza isso. A água é considerada sagrada. Há 30 anos, esse sistema aqui é obrigatório em casas e prédios japoneses. É uma miniatura de uma estação de tratamento domiciliar. A água que sai dos chuveiros e da pia, ela passa por esse filtro de 4 etapas antes de voltar para a natureza, para não poluir os rios. Israel trouxe a tecnologia de dessalinização. 80% da água usada no país vem do mar, para irrigação e consumo. Essa é a melhor solução para países que estão, ou lugares que estão semiáridos, usar água de mar. No Dia Mundial da Água também teve protesto em Brasília, para chamar a atenção para... E se desenvolveu por caminhos obscuros, sobressaindo o uso de métodos de dissimulação com significativa aptidão para impedir o controle público quanto à origem e destinação de recursos financeiros despendidos, mercê da má-fé do candidato.
Marcelo Miranda e Cláudia Leles perdem os cargos depois que o Tribunal Superior Eleitoral publicar a decisão do julgamento de hoje. Na próxima semana, o TSE vai decidir como vai ser a eleição para o mandato tampão. Essa é a primeira vez no país que um governador é cassado 2 vezes no mesmo cargo. Em 2009, a cassação de Marcelo foi por abuso de poder político nas eleições de 2006. E ele perdeu os direitos políticos por 8 anos. Agora, quem assume o cargo interinamente é o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS. A defesa de Marcelo Miranda afirmou que vai recorrer. Cláudia Leles declarou que aguarda a publicação para tomar as providências cabíveis e que a decisão provoca prejuízos para o Estado. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo ofereceu denúncia contra 5 suspeitos de desviar R$ 7.700.000 de 2009 a 2011 durante o governo do PSDB. Segundo a denúncia, o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, comandou o desvio de dinheiro de obras da empresa paulista de infraestrutura rodoviária, a Dersa, como o trecho sul do Rodoanel. A Dersa afirmou que parte do embasamento da denúncia do MP foi obtida como fruto de auditoria e canais internos feitos pela empresa e que permanece à disposição para colaborar. A defesa de Paulo Vieira de Souza disse que essa denúncia se choca com a investigação feita pela própria Dersa, que o inocentou de qualquer ato ilícito ou favorecimento. O PSDB declarou que não tem qualquer relação com o réu ou com os fatos narrados. O operador nacional do sistema elétrico afirmou que 83 milhões de brasileiros ficaram sem energia elétrica ontem. A linha que transmite a energia de Belo Monte voltou a funcionar, mas ainda sem a carga total. O apagão ainda causa transtornos em várias cidades. Apesar de a energia ter sido normalizada ontem, às 9 da noite em todo o país. É que sem luz, agora falta água. Em bairros inteiros de Salvador e cidades do interior da Bahia. No Tocantins, 3 cidades também têm problemas de abastecimento. O apagão começou pouco depois das 3h30 da tarde de ontem e foi provocado por uma falha num disjuntor da subestação do Xingu, no Pará, onde passa a energia produzida por Belo Monte. O disjuntor, que serve como uma chave de segurança, desarmou. A falha deixou sem energia o chamado linhão. São 2.100 que cercaram ruas em Angra dos Reis, no sul do estado. Na capital, o exército foi até a Vila Vintém, na zona oeste. Ontem, o comando da intervenção se reuniu com o presidente Michel Temer. Ele veio até o Rio para anunciar que a verba prometida está chegando. As necessidades ficam em torno de R$1 bilhão que nós já estamos destinando muito proximamente. Nesses 2, 3 dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. Hoje, um ato homenageou as vítimas da violência no Rio, lembrando que os números e estatísticas têm nome e sobrenome. Ainda estamos em março e 28 policiais já foram mortos no estado do Rio este ano. Na média, mais de 1 a cada 3 dias. Só ontem, 3 foram assassinados. Luciano Coelho tinha 38 anos. Nas horas de folga, era segurança de uma farmácia em Cabo Frio, na região dos Lagos. Foi impedir um assalto em uma loja vizinha e levou um tiro na cabeça. Os bandidos não só conseguiram fugir, como ainda levaram a arma de Luciano. De manhã, Maurício Barros já tinha sido atingido por traficantes na favela Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. À noite, trabalhadores ainda voltavam para casa quando as ruas da Rocinha ficaram intransitáveis. A PM disse que policiais foram atacados por bandidos durante um patrulhamento de rotina. Coisa de louco que a gente imaginava assim, Senhor Jesus, será que não vai parar? Ali morreu o 3º policial. Felipe Mesquita se abrigou atrás de uma geladeira. Mesmo assim foi atingido. Tem um policial morto aqui na frente, aqui onde o rapaz conserta a geladeira. Tá atrás da geladeira aí. Um companheiro de farda conseguiu resgatar Felipe, mas ele já estava inconsciente. Tinha levado 4 tiros. Morreu pouco depois no hospital. Os tiros na Rocinha também tiraram a vida de um dos moradores mais queridos da favela. Antônio Ferreira da Silva era chamado de Marechal.
Ele fazia pequenos concertos e negociava ferro velho perto da passarela que dá acesso à comunidade. Na internet, os vizinhos lamentaram a perda. Muito triste, conheci o Marechal desde criança, um homem batalhador e um super pai. Hoje, policiais da delegacia da Rocinha apreenderam 2 adolescentes e prenderam 2 adultos, todos por porte de arma. Mas a polícia ainda não sabe se eles estavam diretamente envolvidos no tiroteio. O presidente Donald Trump anunciou hoje um pacote de tarifas contra a importação de produtos chineses e suspendeu as taxas sobre o aço e o alumínio do Brasil e de outros países. Voltavam para casa quando as ruas da Rocinha ficaram intransitáveis. A PM disse que policiais foram atacados por bandidos durante um patrulhamento de rotina. Coisa de louco que a gente imaginava assim, Senhor Jesus, será que não vai parar? Ali morreu o 3º policial. Felipe Mesquita se abrigou atrás de uma geladeira. Mesmo assim, foi atingido. Tem um policial morto aqui na frente, aqui onde o rapaz que conserta a geladeira. Tá atrás da geladeira aí. Um companheiro de farda conseguiu resgatar Felipe, mas ele já estava inconsciente. Tinha levado 4 tiros. Morreu pouco depois no hospital. Os tiros na Rocinha também tiraram a vida de um dos moradores mais queridos da favela. Antônio Ferreira da Silva era chamado de Marechal. Ele fazia pequenos concertos e negociava ferro velho perto da passarela que dá acesso à comunidade. Na internet, os vizinhos lamentaram a perda. Muito triste, conheci o Marechal desde criança, um homem batalhador e um super pai. Hoje, policiais da delegacia da Rocinha apreenderam 2 adolescentes e prenderam 2 adultos, todos por porte de arma. Mas a polícia ainda não sabe se eles estavam diretamente envolvidos no tiroteio. O presidente Donald Trump anunciou hoje um pacote de tarifas contra a importação de produtos chineses e suspendeu as taxas sobre o aço e o alumínio do Brasil e de outros países. Esse é o primeiro de muitos, prometeu o presidente americano, ao assinar o decreto que cria cerca de 50 bilhões de dólares, mais de 160 bilhões de reais em impostos sobre a importação de produtos chineses. Os Estados Unidos têm um déficit comercial com a China de mais de 300 bilhões de dólares por ano, e o presidente alega que as novas taxas são uma defesa. Antes mesmo da assinatura do decreto, o governo chinês já tinha avisado que pretende retaliar. O medo de uma guerra comercial derrubou as bolsas americanas. Essa foi a 2ª medida protecionista tomada por Trump em menos de um mês. A primeira foi a tarifa de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre o alumínio, que entram em vigor amanhã. O representante americano para o comércio exterior confirmou os parceiros que ficarão isentos temporariamente dessas tarifas: Brasil, México, Canadá, Argentina, Austrália, Coreia do Sul e União Europeia. Em 15 dias, os Estados Unidos vão divulgar a lista com os novos produtos chineses afetados pelo decreto de hoje e que vão ser sobretaxados em 25%. A grande dúvida dos economistas agora é sobre os efeitos dessa cobrança. Hoje, aqui nos Estados Unidos, como no resto do mundo, boa parte de uma instância em liberdade, o relator Edson Fachin começou propondo a questão preliminar mencionada pela procuradora-geral Raquel Dodge. Fachin considerou que o habeas corpus não era um instrumento adequado e, por isso, votou para que o pedido nem fosse analisado. Retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível habeas corpus na hipótese em que o ato desafiar por expressa injunção constitucional recurso ordinário conforme a Constituição prevê expressamente na letra A do inciso 2 do artigo 102. Por essas razões, senhora presidente, embora de um modo geral conheça possivelmente o desfecho que essa preliminar tenha pelas posições já adotadas nas diversas turmas, mas é dever de consciência suscitá-la para, se superada, em seguida entrar ao mérito. Os ministros, então, começaram a votar a preliminar. O ministro Alexandre de Moraes discordou do relator e considerou que o habeas corpus poderia, sim, ser julgado pelo plenário. Quando o coator for tribunal superior. E me parece que, em termos
de proteção à liberdade de vir, em termos da própria teoria do habeas corpus, que foi no Brasil criada, discutida e elastecida a partir da célebre discussão e troca de artigos entre Pedro Lessa e Rui Barbosa, é possível e deve ser interpretado sempre da maneira que se proteja mais a liberdade de locomoção. O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida. Ele concordou com o relator para que o habeas corpus não fosse analisado. Segundo Barroso, a defesa teria que ter apresentado um novo recurso, uma vez que o mérito do HC já foi julgado pelo STJ. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Portanto, acho que a hipótese se enquadra plenamente na súmula 691. Se o ato coator contra o qual se impetrou o habeas corpus foi substituído por uma nova decisão, é preciso impetrar o habeas corpus contra essa nova decisão. Até porque a fundamentação da decisão substitutiva é frequentemente diferente e, nesse caso, foi muito mais analítica do que a mera negação da liminar. Portanto, nós consideramos prejudicado este habeas corpus diante da exigência de impetração de um novo. A ministra Rosa Weber acompanhou a divergência para que o habeas corpus fosse analisado. Em seu voto, ela disse... A análise de habeas corpus que tenha sido negado monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça, caso do habeas corpus em discussão hoje. Raquel Dodge afirmou ainda que mesmo quando o STJ decide em colegiado o mérito de um habeas corpus, como aconteceu no caso específico, a jurisprudência do Supremo determina que a defesa faça um novo recurso. E isso não foi feito. Raquel Dodge concluiu dizendo que a prisão após a segunda instância não fere o direito da presunção da inocência. O que essa corte fez foi considerar que, esgotado o duplo grau de jurisdição, pode ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede lugar o princípio da presunção de inocência à segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. Não se apresentou até o momento nenhum caso, nenhum argumento que leva a fazer uma distinção, nesse caso concreto, em relação a esse precedente obrigatório. E também não é o caso de superá-lo. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e se exercido no país, com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal, com todas as garantias dadas ao réu. Antes de começar o julgamento do mérito do habeas corpus, ou seja, se o ex-presidente Lula pode ou não aguardar o fim do julgamento dos recursos até a última instância em liberdade, o relator Edson Fachin começou propondo a questão preliminar mencionada pela procuradora-geral Raquel Dodge. Fachin considerou que o habeas corpus não era um instrumento adequado e, por isso, votou para que o pedido nem fosse analisado. Retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível habeas corpus na hipótese em que o ato desafiar por expressa injunção constitucional recurso ordinário conforme a Constituição prevê expressamente na letra A do inciso 2 do artigo 102. Por essas razões, senhora presidente, embora de um modo geral conheça possivelmente o desfecho que essa preliminar tenha... Aqui na tarde de hoje. É algo absolutamente lógico, justo,
correto. Isso não significa nenhuma antecipação a respeito do tema jurídico colocado. O ministro Ricardo Lewandowski foi a favor da liminar e lembrou que a parte não pode sofrer consequências por um atraso no julgamento. É uma jurisprudência absolutamente pacífica da Corte e de outros tribunais que a parte não pode suportar o ônus de ônus processuais que devem ser imputados ao Estado juiz. Nós decidimos isso todos os dias praticamente. Ou seja, se o atraso na prestação jurisdicional, como é o caso hoje, se deve exclusivamente ao Estado juiz, não pode a parte, no caso os impetrantes e o paciente, suportar esse ônus. Portanto, eu sou pelo adiamento, pela concessão da medida liminar nos exatos termos propostos pela eminente ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes disse que a concessão da liminar serviria para garantir proteção judicial ao interessado, enquanto o mérito não for julgado. O que está discutindo? Na verdade, é a ideia de proteção judicial efetiva. Portanto, se pede o mérito e se não se pode garantir o mérito, para que o julgamento seja útil, se concede a cautelar, uma liminar. É só disso que se cuida. Quer dizer, não há nenhuma novidade e não se trata de nenhuma antecipação. O ministro Celso de Mello aceitou o pedido de liminar da defesa do ex-presidente Lula. Ele também argumentou que a parte não pode ser prejudicada pelo adiamento do julgamento. Ninguém está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O dogma da igualdade de todos perante a lei representa, como sabemos, uma das projeções mais expressivas do princípio republicano. E é por isso, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal não julga em função da qualidade das pessoas ou em razão de sua condição econômica, de sua condição política, de sua condição social ou de sua condição funcional. Eu concedo a tutela de urgência requerida pela parte impetrante por várias razões. Primeiro, porque não se pode imputar à parte a existência de um obstáculo judicial que por ela claramente não foi criado. Em segundo lugar, porque há precedentes nesse sentido. Eu reconheço eu reconheço a probabilidade do direito. Ontem era o primeiro dia de operação comercial da linha com a carga plena, de 4.000 megawatts, o que corresponde à energia consumida por cerca de 20 milhões de pessoas. Este especialista em energia diz que a origem da falha pode ter sido falta de testes. Tem que ter muita manutenção, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita fiscalização, seja nesse processo de construção, de instalação, de testes, porque me parece que houve alguma falha em testar equipamentos nessa subestação de Xingu ali. Já o operador nacional do sistema afirmou que só depois de uma investigação detalhada vai saber a causa do defeito. Apesar de estarmos convencidos de que o sistema de transmissão de corrente contínua em si, ele está funcionando bem, razoavelmente bem, foi bastante bem testado, mas por uma medida de cautela, nós reduzimos a transmissão pelo sistema de corrente contínua de Belo Monte. O ministro de Minas e Energia disse que o país não corre o risco de voltar a ter apagões como no passado. Não foi problema de abastecimento, foi um incidente que aconteceu em uma transmissão. Do ponto de vista do fornecimento, do abastecimento, nós estamos completamente tranquilos para poder enfrentar não só o ano 2018, mas os anos seguintes. O governo anunciou hoje o corte de mais 2 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento. Ao todo, já foram bloqueados quase 19 bilhões de reais. O governo teve que fazer os cortes porque ainda não conseguiu a aprovação do aumento de impostos na folha de pagamentos. E porque vai destinar 1 bilhão de reais para a intervenção federal no Rio de Janeiro, uma despesa que não estava prevista. 3 policiais militares morreram em confrontos desde ontem no Rio de Janeiro. As forças de segurança fizeram a primeira operação no interior do estado desde o início da intervenção federal. 1.400 militares montaram barreiras e cercaram ruas em Angra dos Reis, no sul do estado. Na capital, o exército foi até a Vila Vintém, na zona oeste. Ontem,
o comando da intervenção se reuniu com o presidente Michel Temer. Ele veio até o Rio para anunciar que a verba prometida está chegando. As necessidades ficam em torno de R$1 bilhão, que nós já estamos destinando muito proximamente. Nesses 2, 3 dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. Hoje, um ato homenageou as vítimas da violência no Rio, lembrando que os números e estatísticas têm nome e sobrenome. Ainda estamos em março e 28 policiais já foram mortos no estado do Rio este ano. Na média, mais de 1 a cada 3 dias. Só ontem, 3 foram assassinados. Luciano Coelho tinha 38 anos. Nas horas de folga, era segurança de uma farmácia e o 3º policial. Felipe Mesquita se abrigou atrás de uma geladeira. Mesmo assim, foi atingido. Tem um policial morto aqui na frente, onde o rapaz conserta a geladeira. Tá atrás da geladeira aí. Um companheiro de farda conseguiu resgatar Felipe, mas ele já estava inconsciente. Tinha levado 4 tiros. Morreu pouco depois no hospital. Os tiros na Rocinha também tiraram a vida de um dos moradores mais queridos da favela. Antônio Ferreira da Silva era chamado de Marechal. Ele fazia pequenos concertos e negociava ferro velho perto da passarela que dá acesso à comunidade. Na internet, os vizinhos lamentaram a perda. Muito triste, conheci o Marechal desde criança, um homem batalhador e um super pai. Hoje, policiais da delegacia da Rocinha apreenderam 2 adolescentes e prenderam 2 adultos, todos por porte de arma. Mas a polícia ainda não sabe se eles estavam diretamente envolvidos no tiroteio. O presidente Donald Trump anunciou hoje um pacote de tarifas contra a importação de produtos chineses e suspendeu as taxas sobre o aço e o alumínio do Brasil e de outros países. Esse é o primeiro de muitos, prometeu o presidente americano, ao assinar o decreto que cria cerca de 50 bilhões de dólares, mais de 160 bilhões de reais em impostos sobre a importação de produtos chineses. Os Estados Unidos têm um déficit comercial com a China de mais de 300 bilhões de dólares por ano, e o presidente alega que as novas taxas são uma defesa. Antes mesmo da assinatura do decreto, o governo chinês já tinha avisado que pretende retaliar. O medo de uma guerra comercial derrubou as bolsas americanas. Essa foi a segunda medida protecionista tomada por Trump em menos de um mês. A primeira foi a tarifa de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre o alumínio, que entram em vigor amanhã. O representante americano para o comércio exterior confirmou os parceiros que ficarão isentos temporariamente dessas tarifas: Brasil, México, Canadá, Argentina, Austrália, Coreia do Sul e União Europeia. Em 15 dias, os Estados Unidos vão divulgar a lista com os novos produtos chineses afetados pelo decreto de hoje e que vão ser sobretaxados em 25%. A grande dúvida dos economistas agora é sobre os efeitos dessa cobrança. Hoje, aqui nos Estados Unidos, como no resto do mundo, boa parte dos produtos vendidos no comércio vem da China. Trump espera que a sobretaxa aos produtos chineses crie mais empregos aqui. Mas o primeiro efeito é que roupas, computadores, celulares vão ficar mais caros para o consumidor americano.